Oi pessoal, meu nome é Silvia, do canal Silvia Ramos Atelier. Vou apresentar como faço este porta-fraldas, pomada e lenço umedecido. É útil, prático e bonito para as mamães levarem o kit higiene do seu bebê. É confeccionado com tecido tricoline 100% algodão, estruturado com manta acrílica e quilting. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Visite nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Vamos fazer agora! Para fazer o porta-fraldas, pomada e lenço umedecido, eu vou utilizar duas estampas. Este é o meu tecido A e este é o meu tecido B. Bom, as medidas são para o corpo, uma vez de 36 por 26 no tecido A, no tecido B e na manta acrílica. Para as abas, duas vezes de 15 por 26 no tecido A. Fecho duas vezes de 19 por 4,5 no tecido A e uma vez na manta. Plástico cristal, uma vez de 12 por 17. 2,60 m de viés fabricado de 3,5 de largura, sendo 1,24 m para o corpo, 48 centímetros para o fecho, 40 centímetros para a abertura do lenço umedecido, duas vezes de 27 para as abas, uma vez de 20 e duas vezes de 13 centímetros para o compartimento da pomada. Um botão decorativo, velcro de 2,5 de largura, 4,5 centímetros e a sua etiqueta. Eu vou iniciar pelo corpo, então eu tenho os dois tecidos e a manta acrílica. Eu vou sobrepor o tecido A na manta e passar com o ferro para colar de um lado, e do outro lado eu vou sobrepor o tecido B e passar também com o ferro para colar, alinhando estas três peças bem direitinho. Depois que eu passar, eu vou passar ponto zigue-zague aqui na borda em toda a volta. Aproveitando que o ferro vai estar aquecido, eu peguei aqui também o fecho, a manta e apenas um tecido, que será a parte de baixo do fecho, para passar também. Então, vai ficar somente tecido e manta. Passo com ferro e zigue-zague em toda a volta. Bom, eu coloquei aqui este meu pezinho calcador específico para quilting, né? Que fica bem legal usar ele para fazer o ponto zigue-zague aqui. Ele ajuda a não movimentar as partes. Passei com ferro e o zigue-zague em toda a volta, formando então o que chamamos de sanduíche. Não esqueçam de observar a posição da estampa, se tiver desenho em posição em pé, tá? Aqui as corujinhas, as minhas janelas, e do outro lado aqui os corações. Então, tomar cuidado para não posicionar de ponta cabeça. A frente com a parte de trás. E a parte do fecho, somente um tecido e manta. Passei com ferro e zigue-zague em toda a volta. Essa parte eu vou reservar. Então, continuando aqui com o corpo,
Eu marquei com caneta temporária este pontinho aqui, que é o centro, tanto na largura quanto na altura. Então, aqui a medida é de largura 18 centímetros e aqui na altura 13. Então, é o ponto central. Eu vou marcar com o vincador linhas na diagonal com ângulo de 45 graus para fazer o quilting reto. Então, aqui eu tenho 45 graus, eu alinho aqui na parte de baixo e alinho aqui no ponto. Vou marcar com o vincador. E a outra diagonal, formando o X. Então, alinho a mesma coisa aqui, 45 graus, alinhado na parte de baixo e aqui no pontinho. Bom, então eu vou fazer o quilting reto primeiro nessas duas linhas e depois fazendo linhas paralelas com distância de 6 centímetros. Bom, então para fazer o quilting reto é necessário instalar este pezinho calcador próprio para isso. Tamanho do ponto, 4. O quilting ficou assim. Agora eu vou fixar o velcro. Então, eu peguei aqui o lado áspero e eu vou posicionar aqui do lado direito, nessa parte aqui do lado direito, vou posicionar ele deitado, deixando uma margem de 2 centímetros aqui da lateral direita para cá e centralizando na altura. Então, eu marquei com caneta temporária e vou costurar com linha branca. O outro lado do velcro, o lado fofinho, eu vou costurar aqui no fecho, onde eu tenho o tecido com a manta. Então, o desenho está posicionado em pé, vou fixar o velcro aqui do lado direito, deixando uma margem da borda para cá de 1 centímetro. Aqui e aqui em cima e embaixo também. Então, vamos para a máquina. Assim, eu vou aproveitar que eu vou colocar a linha branca para costurar o velcro e vou também fixar a minha etiqueta, tá? Então, eu tenho aqui uma das abas, eu vou centralizar ela aqui na largura e deixar uma margem de baixo para cima de 2 centímetros. Bom, então eu coloquei aqui o pezinho calcador tradicional, normal, e vou costurar com o ponto tamanho 3. Prontinho, costurei os dois lados do velcro e a etiqueta.
Agora, eu vou pegar o outro tecidinho do fecho, posicionar, seguindo aqui o desenho, né? Aqui está o gatinho, então aqui, desenho em posição em pé, aqui será a frente e aqui a parte de trás do fecho. Eu vou passar com o ferro para colar e zigue-zague em toda a volta. Já volto. Bom, então, agora eu vou fazer o acabamento em toda a volta com o viés. Então, eu vou iniciar pela parte que será aqui a parte de trás, onde eu tenho o velcro. E eu marquei com caneta temporária um risquinho aqui, medindo desta lateral esquerda para cá, 4,5 centímetros, nesta parte de baixo do desenho. Então, o viés é o de 48 centímetros, tá? Então, eu abri aqui as dobras, estas dobras, e dobrei aqui na ponta, mais ou menos 1 centímetro, tá? Vou iniciar aqui. Eu vou passar a costura bem aqui sobre esta dobra do viés. Então, e também vou posicionar com uma margem de 1 centímetro da borda até onde será a minha costura, tá? 1 centímetro. Bom, então vamos para a máquina e lá eu vou explicar na hora de virar aqui o lado. Bom, então eu vou iniciar a costura aqui do viés e vou finalizar antes de terminar aqui 1 centímetro. Então, eu marquei aqui com caneta, antes de chegar até aqui no final, eu venho com a costura até aqui. Faço um reforço e corto a linha. Agora, eu vou virar, que é nessa lateral que eu tenho que continuar. Eu vou dobrar aqui o viés para cima, em diagonal, aqui. E depois eu vou voltar aqui com o viés nesta lateral. Olha, então aqui na diagonal eu vou iniciar a costura aqui. E vou finalizar antes de terminar, de chegar aqui no final, 1 centímetro. Até aqui. Tá? Eu estou costurando com margem de 1 centímetro, estou me guiando pela lateral aqui do meu pezinho calcador. Então, da lateral até a minha agulha, eu tenho 1 centímetro. Faço o reforço, corto a linha. Vou continuar deste lado agora, então eu vou dobrar o viés para cima. Em diagonal. E depois eu volto com ele no sentido que eu vou seguir. Tá? Aqui está a diagonal. Então, eu vou iniciar a costura aqui. Aqui a mesma coisa, termino antes de 1 centímetro. Corto a linha, dobro para cima, em diagonal, depois para baixo. Sigo a costura aqui
e termino antes de 1 centímetro. Dobro para cima e para baixo. Que eu vou afastar aqui este lado do viés. Aqui eu vou passar direto. Bom, agora eu vou virar, vou dobrar este viés todo para a frente. Bom, então essa dobrinha eu vou sobrepor aqui e vir aqui pra frente, assim. Então, eu vou cobrir a costura que eu fiz primeiro. Aqui na ponta, eu vou sobrepor a dobra, tá? Então, primeiro nesta lateral, aqui eu dobro pra cá. Mesma coisa aqui. Fazer a ponta pra cá. Dobrar para frente. Bom, agora eu vou rebater uma costura aqui bem na beiradinha. Bom, então o fecho ficou assim, com acabamento com viés. Então, aqui nesta ponta, nesta outra extremidade aqui, que eu tenho o velcro, né? Na outra ponta, eu risquei aqui, seguindo esta emenda que eu fiz aqui do viés, que aqui eu vou passar uma costura fixando no corpo, tá? Então, só esta linha aqui, porque eu vou fazer um retângulo, passando por esta linha e aqui na bordinha desta ponta. Então, eu tenho aqui 4,5 centímetros, tá? Da borda pra cá, 4,5 centímetros. Risquei. Então, eu vou pegar o corpo, né? Vou unir aqui os dois lados do velcro, alinhando bem direitinho. Certo? Vou dobrar o corpo e aqui do lado, que será a parte de trás, eu fiz uma marcaçãozinha aqui, centralizado na altura, e desta borda pra cá, 7,5 centímetros. Então, é onde eu vou alinhar esta outra ponta aqui. Certo? E agora eu vou passar uma costura nesta linha que eu desenhei e aqui neste contorno, bem na beiradinha. Então, vou abrir aqui novamente e vou para a máquina. Eu vou iniciar a costura aqui pela marcação, pela linha que eu desenhei, e aqui eu conferi a medida que eu tenho daqui pra cá, 10 centímetros e 6 milímetros, e daqui pra cá também, deu 10 centímetros e 6 milímetros. Prontinho, fixei o fecho aqui na parte de trás. Agora, ele vai ser dobrado, o corpo e o velcro com o velcro. Bom, agora vamos fazer as abas.
Então, eu tenho as duas partes. Esta com a etiqueta eu vou posicionar do lado esquerdo e aqui do lado direito. Eu vou fazer um acabamento nesta lateral e nesta lateral com o viés. Bom, então, o viés de acabamento aqui das abas é o de 27 centímetros. Eu dobrei ao meio, deixando a metade de baixo um pouquinho maior que a de cima, tá? Só um pouquinho maior. Daí eu vou colocar a aba aqui no meio, encostando bem a bordinha na dobra. Aqui na ponta vai haver uma sobra de meio centímetro que depois a gente vai cortar, tá? Então, vamos prender aqui com presilhas para depois rebater uma costura bem na beiradinha. Então, aqui eu posicionei com esta parte do viés maior para baixo. Tá? Então, vamos fazer isso dos dois lados. Bom, então, agora vamos para a máquina, passar a costura bem na beiradinha. Certifico que pegou aqui na parte de baixo também. Bom, então, feito o acabamento com o viés, cortei também as pontinhas. Agora, nesta aba, que vai ficar do lado direito, eu vou fazer a abertura aqui do pacote do lenço umedecido. Então, no grupo, no Facebook, Grupo Silvia Ramos Atelier, eu deixei disponível o molde. Vocês vão imprimir e este retângulo aqui é a medida da aba, 15 por 26. É necessário configurar a impressora para tamanho real. E depois eu recomendo conferir essa medida, 15 por 26. Aí, vocês vão recortar e colar num papelão mais grosso. Então, eu colei aqui nesse papelão um pouco mais grosso e depois eu recortei aqui nesta parte oval. Bom, aí eu vou sobrepor aqui no tecido, né? E vou desenhar aqui. Depois também recortar para fazer a abertura. Então, eu iniciei com o abridor de casas, com bastante cuidado aqui, e vou continuar com a tesoura. Bom, então, feito a abertura, agora eu vou fazer o acabamento na borda com o viés. Então, eu peguei o pedaço de 40 centímetros, dobrei ao meio, deixando a parte de baixo um pouquinho maior que esta parte aqui de cima. E eu vou moldar este viés aqui no molde. Bom, então, aqui é o centro, eu vou iniciar avançando com o viés 2 centímetros, tá? Mais ou menos 2 centímetros avançado. O viés, a parte maior, está para baixo. E eu vou encostando a dobra bem na borda aqui do molde. Bom, então eu cheguei aqui está a marcação a minha marcaçãozinha, eu vou avançar aqui, vou cortar aqui um pouquinho e fazer uma dobra de 1 centímetro.
Tá? Então, aqui está a marcação, eu deixo avançar 1 centímetro e corto. Aí, eu dobro aqui, abro as dobras, dobro, né? Para dar certo aqui na marcaçãozinha. Vou soltar aqui um pouquinho, para poder abrir aqui essa dobra. Então, dobrei a ponta 1 centímetro, agora eu dobro aqui, né? E vou encaixar essa dobra por trás aqui. Essa é a minha parte de trás. E aqui na frente a mesma coisa. Bom, moldei o viés, vou retirar estas presilhas, tirar com cuidado o viés. Tirar com cuidado aqui. E agora eu vou colocar aqui. Só ir encaixando. Né? Vou recolocar as presilhas. Tá? Vou conferindo a borda. Fica bem encaixadinho, olha, a borda. Bem encaixadinho. Bom, agora eu vou rebater uma costura bem na beiradinha aqui no contorno. Tá? E vou me certificando se esta costura aqui, ela deverá pegar esta de baixo também. Então, vamos para a máquina. Prontinho, o acabamento ficou assim. Agora, eu vou sobrepor aqui no corpo as duas abas e vou prender com ponto zigue-zague. Bom, então, eu prendi aqui as abas com ponto zigue-zague. A única observação que eu faço é quando chegar aqui, próximo ao fecho, então, eu tenho que afastar ele aqui, ó, dobrar para trás, para poder passar o zigue-zague, tá? Não vão prender com o fecho junto, não. O fecho fica para trás e o zigue-zague passa aqui. Bom, agora vamos fazer o acabamento com viés em toda a volta. Então, eu vou iniciar aqui pela parte de baixo, do lado interno. Vou dobrar aqui o início do viés. Este viés é o de 1,24 m. Então, dobro a ponta e vou posicionar aqui. E a colocação é da mesma forma que eu fiz do fecho, tá? Então, eu vou costurar sobre a dobra do viés, deixando um espaço de 1 centímetro, margem de 1 centímetro. Vamos para a máquina. Então, aqui eu venho com a costura até 1 centímetro de margem. Dou um reforço, corto a linha. Eu
dobro pra cima, na diagonal, certo? Então, a dobrinha aqui do viés até a margem, 1 centímetro, depois dobro pra baixo. Aqui está a minha diagonal, vou iniciar a costura aqui. Aqui eu afasto o fecho. Então, aqui o início já está dobrado. Então, esta ponta é só passar aqui por cima, seguir com a costura direto. Assim, eu vou cortar aqui um pouco. Vou cortar aqui um pouco na diagonal. Bom, então, colocado aqui o viés na parte interna, agora vou virar para frente e rebater a costura bem na beiradinha. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, onde está a emenda. Vamos para a máquina. Prontinho, rebati a costura e ficou assim. Agora, vamos fazer o compartimento transparente para colocar a bisnaga da pomada. Então, o plástico e os pedaços de viés. São 2 de 13 centímetros e 1 de 20. Eu vou dobrar no meio. Aqui não há necessidade da parte de baixo ser maior, porque o plástico é transparente, dá pra gente ver a costura. Vamos dobrar aqui também. Dobrei aqui os 2 menores. Os 2 de 13 centímetros.
Aí eu vou encaixar o plástico aqui, encostando bem a borda do plástico na dobra do viés. E vou rebater uma costura aqui na beiradinha, em cima, e o outro aqui embaixo. Bom, então eu coloquei um papel por baixo do plástico para ele não agarrar aqui na mesa da máquina. E aqui não há necessidade de trocar o pezinho calcador para o antiaderente, tá? Então, vai haver uma sobra nas duas pontas, que depois eu vou cortar. Bom, então aqui está o direito, né? A minha linha de cima, eu vou dobrar dessa forma. Para fazer o acabamento aqui deste lado. Então, com o outro pedaço de viés, então eu vou dobrar aqui também. E aqui na ponta, eu vou abrir este lado aqui, dobrar a ponta, mais ou menos 1 centímetro, e esta dobrinha aqui eu vou encaixar por baixo desta daqui, tá? Então, vamos dobrar ao meio, e aqui a gente encaixa aqui. Então, essa mesma dobra eu vou fazer na outra ponta, mas eu vou medir aqui. Eu vou encaixar aqui. E fazer na outra ponta. Esse bolsinho aqui, ele vai ser posicionado com o viés pro lado direito. Aqui embaixo, nessa abertura, nós vamos fechar um pouco, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque aqui vai ficar só uma abertura para a mãe empurrar a bisnaga com o dedo, tá? Bom, então eu vou iniciar a costura aqui em cima com reforço. Vou seguindo, quando chegar aqui embaixo, eu vou virar pra cá, tá? Por 1,5 centímetros. Prontinho. Agora, eu marquei aqui com caneta temporária este risquinho aqui e aqui, medindo 4 centímetros centralizado na altura. Então, eu vou costurar um retângulo, posicionando este bolsinho aqui, bem no centro, na largura e na altura também, tá? Então, vamos fazer o retângulo aqui. Bom, então, o bolsinho para a pomada está fixado. Eu já coloquei aqui o meu botão decorativo. Então, aqui nós colocamos o pacote de lenço umedecido.
a pomada. E cabe de 2 a 3 fraldas. E está finalizado o porta-fraldas, pomada e lenço umedecido.